Olá, eu sou o Jader e hoje eu vou apresentar sobre o projeto disponibilizado da calculadora com microcontrolador PIC18F 4550, tá? No caso do escopo desse projeto, a gente já tinha como base todo o código e arquitetura de hardware, nesse caso, disponibilizado pelo professor. E deveria ser feito, então, para o caso da minha turma N2, uma modificação no programa para que o dígito não ultrapassasse o valor de 255, seguindo o seguinte critério. A gente avaliaria bit a bit digitado pelo usuário e verificaria antemão se o primeiro dígito fosse maior que 2, então ele não seria aceito. E se o segundo dígito, assim como o terceiro, fosse maior que 5, ele também não seria aceito. No caso, eu já tenho aqui a calculadora rodando, mas antes disso, vamos dar uma repassadinha no código para ver as coisas que modificaram-se. Bem, então basicamente aqui eu tenho a estrutura principal do programa, tá? Em Assembly. Tem toda aquela, entre aspas, parafernália de código de escrita que vai me dizer para mim o pique que eu estou usando. Estou incluindo também uma macro aqui, que é bem interessante no caso de repetição de linhas de código. Então é mais fácil adicionar uma macro ao invés de ficar sempre repetindo as linhas de código. Fazendo isso, eu torno o programa um pouco mais enxuto e mais inteligível também. Sequentemente, tem umas variáveis de uso do registrador geral, e no caso do PIC18F iniciam no endereço 00, e esses são as variáveis de looper e conta dígito. Tenho aqui, no caso, o endereço também do PIC, tá? E logo em sequência ele já retorna para a gente na rotina setup, né? Isso daqui é no caso da interrupção. Como não foi utilizado, então está em aberto aqui. E também estou incluindo uma outra biblioteca, inclusive essas duas. Essa não é a única biblioteca incluída no escopo do projeto, mas ela é quem faz quem trata todo o dado que vem do teclado, tá? Dessa forma eu consigo separar um pouco melhor o código e tornar ele um pouco mais fragmentado a ponto de ser mais entendível. Dessa maneira eu consigo separar melhor as linhas de código. Tem a rotina de check ABCD, mas antes eu vou dar uma repassada na parte de setup, né? Que é o que vai inicializar em primeira instância no microcontrolador. Basicamente ele chama uma rotina que inicia teclado, tá? Essa rotina que inicia teclado é justamente para a gente fazer as configurações iniciais do mostrador LCD e indicar para ele em qual operação ele vai trabalhar, se é com 4, 8 bits, se ele tem o cursor habilitado, o cursor desabilitado, entre outras coisas. E esse peço desculpas aqui antemão, o inicia teclado não diz respeito ao teclado, o que eu estava falando do inicia LCD. O erro meu, tá? O inicia teclado é uma rotina instanciada por essa biblioteca de upmd teclado 4x4, que ele inicia para a gente as configurações do teclado. Inclusive, eu tenho um arquivo aberto aqui e eu vou tentar encontrar exatamente esse arquivo aqui, né? upmd teclado. Aí pode ver que ele chama exatamente essa função, essa rotina de iniciar teclado. Então eu tenho aqui essas configurações, né? Como pode ser vista aqui abaixo, todo um roteiro de instruções gerado em Assembly para fazer a minha configuração do iniciar teclado, tá? E aqui em cima, o que é mais interessante é a gente ter como princípio as definições de onde estão constadas as linhas, em quais portes e em quais pinos.
assim como as colunas também, em quais portes e quais pinos dos portes, né? No caso da coluna 1, como pode estar descrito aqui, eu vou destacar ela, a coluna 1 está no porte B em RB0. Então, se eu vier aqui, coluna 1 está compreendida como RB0, né? Então, coluna 1, tudo isso aqui. É interessante fazer esse tipo de programação, porque subsequentemente, se for necessário fazer a migração de pinos por alguma dada razão, então é só vir e trocar o bit que representa esse porte. Isso torna o projeto muito mais adaptável e genérico a ponto de ser exportado para outro ambiente que consiga trabalhar também com esse tipo de código. Já na parte do inicie LCD, como eu já tinha mencionado anteriormente, de maneira trocada, mas o inicie LCD ele basicamente seta em como o LCD vai trabalhar, né? E aqui tem uma configuração da parte do registrador que seta a entrada analógica do PIC18F como desabilitada para o porte E. Estou setando o porte E como apenas digital. Limpo o porte A, ou torno o porte A como saída e limpo ele. Limpar significa que eu coloco ele em nível baixo. E aqui basicamente a estrutura seria o esqueleto da calculadora em si. Aqui é uma rotinazinha que envia para a gente caracteres por LCD com uma mensagenzinha pré-programada em envia mensagem calc, que por sinal está dentro da rotina, dentro desse trecho de código. Só deixa eu encontrar. Envia mensagem cal, né? Exatamente esse trecho de código aqui. Então, quando eu estou chamando ela, eu estou imprimindo sobre a primeira linha do LCD o calculador. Aqui nesse caso eu migrei, que eu não fiz a modificação aqui, mas eu mudei ele aqui como está na estrutura principal para a calculadora de 8 bits. E ele envia essa mensagem. Logo após isso a gente tem a manipulação da rotinazinha aqui dos operandos, né? Está toda descrita aqui. E o mais importante disso tudo é a gente tirar a compreensão da questão do loop 1, BCD2 e BCD3. Tá? E a partir disso, juntamente com esse check ABCD, a gente vai ter com base como que vai fazer a modificação do código para fazer ele ler os caracteres de uma determinada maneira e aceitar caso sejam válidos, né? No caso do loop 1, né, que eu prefiro chamar ele aqui como o primeiro caractere que vai ser digitado pelo usuário, né? Seria o BCD1. Nesse caso aqui, ele está chamando a rotina aqui de teclado, certo? E ele verifica essa variável que foi colocada como fpress. Fpress, ele já dito aqui em cima, em um comentário do código, ele diz que fpress ele retorna com 0. A tecla não é um BCD, né? Então a gente verifica se a tecla foi pressionada ou não com esse fpress. E a partir disso, eu fico em loop, sempre chamando a função teclado, até que alguma tecla válida seja pressionada. Se for pressionada, então ele pula essa chamada, né? Se ele pular essa chamada, então ele verifica novamente se o valor pressionado pelo usuário no teclado é válido, né? Se está dentro do interesse do intervalo válido definido dentro do código de opteclado, né? São esses caracteres ASCII disponibilizados. E se ele for válido, então ele pula novamente essa chamada e essa chamada retorna para a gente movendo para o registrador de trabalho o valor da tecla pressionado. Nesse caso, isso já é um próprio exemplo utilizado no trecho de código disponibilizado,
é que a gente faz um XOR, né? É como se a gente estivesse criando um caso condicional com esse XOR. A única diferença do que a gente não talvez não esteja um pouco mais acostumado com BZ, mas BZ nada mais é do que um bit test file do registrador status do operando Z, que é 0, né? Então, se um XOR de tecla, né? Tecla, a gente pode pensar que ele está mandando para o registrador de trabalho, então o valor de tecla, com um operando de 30, que nada mais é do que o dígito em ASCII de 0, então o que ele faz? Ele retorna novamente para o loop 1. Por que a gente faz isso aqui? Porque, pensem bem, a partir do momento que o usuário digitar 0, isso não é um valor válido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar novamente que ele digite um outro valor. Aí isso não vai ser atribuído ao valor da operação na calculadora, né? Com base nisso, então, pensando no problema prático criado através do exercício, fica simples ver que implementando uma série de conjuntos condicionais, né, eu posso então fazer a verificação do dígito selecionado e verificar se ele é válido ou não. A única diferença é que criar um caso condicional para cada valor válido, ou para, nesse caso, cada valor inválido, se torna muito extenso o código, extenso de uma maneira inapropriada e até um pouco burra. Porque isso gastaria muita linha de código e um poder de processamento que é o que exatamente a gente busca minimizar. Então, pensando nisso, eu cheguei através da análise dessa rotina de check ABCD, que ele faz justamente isso. Ele verifica, fazendo uma subtração com o registrador geral de uso geral de tecla, né? Eu faço subtração de tecla com um menor dígito válido. Então, se isso for igual à saída de carry, então eu sei que a minha tecla digitada é inválida. E foi exatamente o que eu fiz aqui, nesse trecho de código. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo o valor inscrito em tecla para o registrador. Estou fazendo uma subtração desse valor, dessa literal, com o valor de tecla. E caso esse valor seja 0, né? Então o que acontece? Acontece que eu sei que ele está fora do intervalo. Então eu retorno de novo ele para loop 1. Eu sei que o valor não é válido, né? Porque vale lembrar que esse 32 aqui é o código ASCII para o valor 2 na tabela ASCII, né? Então eu sei que esse valor não é válido e ele volta novamente para o loop 1. E no caso, as demais configurações, as demais modificações foram feitas com base naquele trecho de código, naquele pensamento. Que é basicamente o que eu estou fazendo aqui também. Eu estou movendo tecla novamente para o registrador de trabalho, fazendo subtração com essa literal. E se o valor disso, né, der menor do que, ou seja, ele tiver um empréstimo, então eu novamente volto para o BCD2. Ele entra nesse loop de novo até que um valor válido seja pressionado, né? No caso desse aqui é o valor 5 da tabela ASCII. E em BCD3 novamente eu realizo a mesma configuração. No caso do outro operando, que é colocado aqui como loop 2, então novamente eu tenho as mesmas características da rotina de código superior, né? Mudando novamente somente o intervalo. Foi colocado como 2, foi colocado como 5 e foi colocado como 5 novamente. Tá? Então, se a gente compilar isso daqui, pode ver que foi compilado com sucesso no seguinte endereço. Tá?
eu vier aqui, pegar esse mesmo endereço, né? Pode ser visto aqui. E carregar esse arquivo hexadecimal, que é o que interessa pra gente. Então eu posso fazer a simulação dele aqui em tempo real e fazer a verificação para ver se realmente está funcionando. Então, se eu digitar o dígito 3, não vai aparecer nada, porque é um dígito não válido. A partir do momento que eu digitar o 2, ele já configura como válido. Se eu novamente teclar o 6, não é válido, mas se eu teclar o 1, é válido. Se eu teclar o 9, não é válido. O 6 também não é válido. O 8 não é válido, mas o 0 é válido. Agora eu vou fazer uma operação qualquer aqui, vamos fazer uma vezes. Se eu teclar o 9, não é válido, mas se eu teclar o 1, é válido. O 0 é válido, mas se eu teclar o 8, não vai ser válido. Se eu novamente voltar para o 5, vai ser válido. E o resultado disso a gente tem na tela.